Olá, uma boa noite a todos que nos assistem pelo canal do Centro Espírita Jesus Gonçalves. Aqui estou mais uma vez atendendo ao convite da casa para contribuir com o momento doutrinário. E o tema deste momento é exatamente sobre os benefícios da oração. E para iniciar esse trabalho, vamos orar. Elevando o nosso pensamento onde quer que nós, espíritos encarnados e desencarnados, estejamos neste momento, o pensamento é o elo de ligação com o divino em nós, com o nosso mestre e irmão Jesus de Nazaré, para que neste momento a nossa atividade seja abençoada e amparada pelos fluidos espirituais divinos que emanam desse ser perfeito, justo e amoroso, nosso irmão Jesus, para que todas as nossas atividades sejam sempre banhadas pela luz do amor, do esclarecimento e da compreensão, envolvendo-nos assim a cada um de nós que estamos sintonizados com este momento, sendo envolvimento de amor, de paz, de fraternidade sublimados, que já existe nesse ser, irmão nosso, governador espiritual do planeta, nosso mestre, Jesus de Nazaré. Que a sua doce e suave paz envolva-nos a cada um de nós, onde quer que nos encontremos nesse instante, respirando paz, harmonia e equilíbrio, para despertar em nós a nossa paz, a nossa harmonia e o nosso equilíbrio como espíritos imortais, em processo de evolução que encontramos todos nós. Então, muita paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal virtual do Centro Espírita Jesus Gonçalves. Como eu disse anteriormente, os benefícios da oração à luz da doutrina espírita, que todos nós fazemos uso em todos os momentos. Em primeiro momento, os espíritos nos aconselham que, ao iniciarmos qualquer que seja a nossa tarefa no nosso dia a dia, busquemos o concurso desses mensageiros espirituais, dos nossos anjos guardiães, guias e protetores, do anjo guardião do planeta Terra, que é o nosso irmão Jesus. Para quê? Para que as nossas atividades sejam feitas da melhor forma possível, que nós sejamos inspirados e coloquemos em prática as virtudes espirituais já desenvolvidas ao realizar qualquer que seja a tarefa. E ao final dessa realização, possamos mais uma vez elevar o pensamento em agradecimento ao Pai misericordioso pelas oportunidades que vem nos concedendo para que nós possamos trilhar a trajetória a qual todos nós estamos vinculados no processo desta encarnação. E todos os orientadores espirituais nos esclarecem, nos ajudam a compreender o objetivo da oração. E a mensageira Joana de Ângeles Espírito, através da mediunidade do nosso irmão Divaldo Franco, nos aconselha e muito para que percebamos quais são os benefícios que defluem de uma prece, de uma oração, de uma comunicação espiritual entre nós, seres encarnados, nos comunicando com o universo, nos comunicando com os mentores espirituais, com o divino em nós, com o Criador, com Jesus, através da oração. Então, nós e a oração. Ela nos diz o seguinte, que uma eficiente maneira de nós conseguirmos essa ligação entre nós, filhos, criaturas, com o Pai Criador, é a oração, a prece ungida de sentimentos nobres. E onde nós vamos buscar esses sentimentos nobres? Nós vamos mergulhar em nós próprios, no íntimo da nossa consciência, porque somos centelhas divinas. E como centelhas divinas em processo, em expansão, nós possuímos as potencialidades as quais nos permitem essa comunicação
colocando os sentimentos nobres que fazem parte de nós, espíritos, como filhos de Deus, para que essa comunicação aconteça da melhor forma possível, vinculada aos nossos propósitos e ao ser ao qual nós estamos nos dirigindo. E no momento que nós estamos nos dirigindo ao ser, nós estamos nos comunicando com ele. E essa comunicação é da melhor forma possível, porque é uma comunicação benéfica para todos que o fazem de qualquer maneira e de qualquer modo. Então, essa oração que nós fazemos, vamos fazer e continuamos fazendo com o conhecimento espírita, com certeza já está nos beneficiando muito mais do que em tempos outros, que nós orávamos simplesmente por orar. Então, dando continuidade a esse estudo, nós começamos a perceber que tem objetivos claros e definidos, porque é uma onda mental. A emissão da onda mental dirigida a Deus, com qual recurso? A humildade. Vence os espaços infinitos e é captado pelo genitor celeste. É a frase que ela usa, o genitor celeste, que é o nosso Pai, criador e mantenedor da vida, que a responde, utilizando-se de vibração que é recebida de imediato. Estamos todos nós mergulhados no fluido cósmico universal, que a doutrina espírita vem no capítulo 28, capítulo das preces, da coletânea de preces, nos auxiliar a compreender que nós estamos encarnados, mas em sintonia constante com a nossa pátria de origem, com o fluido espiritual maior, que faz com que o pensamento, a prece e a vontade emita energias e vibrações para onde nós estivermos direcionando. E aqui ela nos fala do Criador. Os espaços infinitos vence pela fé, pela vontade, vontade essa poderosa, pela humildade, é o filho se comunicando com o Pai, pedindo, rogando, agradecendo, louvando. E essa resposta é imediata, porque o contato entre nós e o divino se faz perceber de forma clara e necessária, de acordo com o nível que cada um de nós nos encontramos. Palavras e pensamentos. E ela nos diz, não são as palavras que vestem o pensamento, às vezes desnecessárias, que significam algo, se por sentimento de amor não as acompanhar. Então, o sentimento de amor é a virtude maior que precisa acompanhar todos os nossos atos, não somente a prece, e onde vamos buscar esse amor? No íntimo de nós próprios, que é o requinte dos sentimentos, o sentimento maior, sentimento por excelência, a qual nós fazemos parte, estamos vinculados, porque somos filhos do amor, da inteligência suprema, da causa primeira de todas as outras causas. Mais importante do que as formas e as convencionais palavras são a intenção, o conteúdo que está voltado para a comunicação que nós estejamos fazendo através da prece. Lembro-me de um caso conhecido na literatura espírita há muito tempo atrás, onde li sobre um senhor que se dizia um preto velho analfabeto, que trabalhava numa lavoura, trabalhava num canavial, trabalhava numa fazenda, e pela manhã, às 5 horas da manhã, se dirigia para o seu trabalho, passava em frente à capela da fazenda, tirava o seu chapéu, colocava no peito e, olhando para a igreja, dizia, Pai, preto velho está indo trabalhar, venho lhe pedir a sua bênção para o dia de hoje. E assim fazia há anos que trabalhava naquela localidade, e no retorno, às 6 da tarde, regressando para o lar, ele fazia o mesmo ato em frente à igreja, à capela daquela época, e dizia, obrigado, meu pai, preto velho já trabalhou, agradecendo pelo dia, estou me dirigindo à casa para conviver com os meus familiares, pernoitar, e amanhã, no dia seguinte,
retornarei ao meu trabalho. E fazendo isso ao longo dos tempos, como pároco daquela capela, observava ele na ida e na volta. E um dia ele chamou para perguntar qual era a oração que ele fazia quando estava em frente à igreja, que não chegava nem a entrar. E ele disse: seu padre preto velho analfabeto não sabe ler, não sabe escrever e não sei orar. A única coisa que eu digo são essas palavras. E repetiu o que ele dizia, colocando o chapéu no peito, se curvando, pedindo a bênção do Pai para o trabalho na manhã, e na volta agradecendo ao Pai pelo trabalho realizado, se preparando já para o outro dia. E aí o padre disse: meu filho, então tira um tempo quando você voltar do trabalho, para que eu possa lhe ensinar a orar. E ele assim o fez, ficava alguns minutos com o padre lhe ensinou a orar o Pai Nosso. E ele aprendeu o Pai Nosso que o padre ensinou decoradamente. Depois de muito tempo, o padre o chamou novamente e perguntou: meu filho, você não está orando? A prece que eu lhe ensinei, o Pai Nosso, ele disse: estou sim, seu padre, quer ver? E repetiu palavras por palavras: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E o padre disse: olha, meu filho, sabe de uma coisa? Esqueça, volte a fazer a sua prece da maneira que você a fazia. Ele disse: mas, seu padre, o senhor não me ensinou o Pai Nosso, deixado por Jesus? Ele disse: sim, meu filho, eu lhe ensinei. Mas esse Pai Nosso que eu lhe ensinei não lhe tocou a alma, não lhe tocou o íntimo e nem a razão. Portanto, volte a fazer a sua prece. E, por enquanto, esqueça a forma como eu lhe ensinei. Ele disse: mas por que, seu padre? Agora eu vou esquecer, vou voltar à minha prece anterior. Ele disse: por que, meu filho? Enquanto você orava, que passava em frente à igreja na ida e na volta, eu observava o clarão espiritual que descia sobre você, por isso que eu lhe chamei para perguntar que tipo de prece você fazia. E depois que eu lhe ensinei o Pai Nosso, e você começou a repeti-lo, nunca mais eu vi esse clarão. Portanto, continue com a sua oração, porque você fazia com fé, com vontade e, acima de tudo, com humildade. Então, esses eram os benefícios da resposta divina para a sua prece simples e humilde, porque o que importa é o que se passa dentro de cada um. E ele agradeceu: então, seu padre, eu continuarei fazendo a minha prece. Olha que exemplo, para que todos nós possamos tomar a consciência, como dizem os mentores espirituais. Não são as palavras, não são as repetições que nós fazemos muitas vezes continuadamente, não é a altura com que nós oramos, mas sim do que se reveste o pensamento, como diz a mentora Joana de Ângeles, que muitas vezes não precisamos nem enunciar palavras, porque o pensamento é tudo, a forma pouco importa. E ela nos chama a atenção para o petitório, o louvor e de agradecimento. Pensa-se invariavelmente, todos nós pensávamos que era assim, que a função da prece é apenas um petitório, pedir. Pedir isso, pedir aquilo, pedir acolá, pedir ali, pedir cá, e a gente esquecendo que temos muito mais a fazer do que viver somente pedindo ao Pai as coisas. Então, o agradecimento precisa ser lembrado. Então, a função da prece não é um petitório das tendências e necessidades reais e as imaginárias, rogando-se auxílio e solução, desafios existenciais que fazem parte do processo de crescimento moral de todas as criaturas. Então, a função da prece não é somente pedir o que nós julgamos, como ela diz aqui, que nós necessitamos, mas muitas vezes o que nós necessitamos não é real, porque fica algo ainda no vazio. Porque temos obrigações e deveres muito mais amplos do que simplesmente exemplos pedidos das coisas de ordem material. Que os pedidos de coisas de ordem material, eles são necessários, Deus proverá para todos nós em momento próprio, porque o Pai não abandona os filhos de maneira alguma. Então, nesse pedir, ela nos chama a atenção que o pensamento vale muito mais do que as palavras, que os pensamentos, ele é verdadeiro, ele chega ao seu destino,
ele oferece uma vibração maior de alcance através dos fluidos espirituais ao qual nós todos estamos mergulhados e faz a nossa conexão com Deus, com Jesus ou com os espíritos amorosos que nós estejamos nos dirigindo. Que podemos orar, nós já sabemos, a vários seres. E a mentora nos diz que orar é muito mais do que abrir a boca e pedir. Orar é comungar com Deus, com os espíritos amigos, com Jesus, com os mentores espirituais, com o nosso anjo da guarda, e se banhar de luz, se impregnar desses fluidos através da ação. Oração. Porque toda oração precisa que seja veiculada pelo trabalho. Lembremos do Evangelho, pede e obtereis, buscai e acharei. Porque todo filho que pede, o pai ouve. E o pai ouve e responde. E as respostas precisam ser interpretadas, compreendidas de acordo com o nosso nível, que muitas vezes não compreendemos. Pai, seja feita a tua vontade, aonde? Aqui na terra como no céu. Seja entre nós espíritos em expiações e provas, assim como também nos mundos íntimos mais elevados, de seres que já evoluíram a tal ponto que hoje são representantes das leis divinas pelo universo afora, como é o nosso irmão Jesus de Nazaré, representante maior da lei universal, da lei da inteligência suprema, aqui em nosso planeta Terra. Então, ela nos diz que, em razão desse conceito equivocado, de imaginar que a prece só foi feita para pedir, ora-se apenas quando as dores e as dificuldades ameaçam, quando o indivíduo sente-se destituído de quê? De recursos para os inevitáveis enfrentamentos do dia a dia. Então, quando nós sentimos uma situação difícil, uma situação angustiante, aí nós lembramos de orar. Mas já estamos criando o hábito, nós que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, estudamos a doutrina, temos o hábito de todas as nossas atividades, seja no centro espírita presencial, seja agora no virtual, onde nós estamos utilizando, devido ao momento da pandemia ao qual estamos vinculados neste momento, nós nunca esqueçamos desse contato. Por quê? Porque é bom, faz bem, ilumina, inspira, abre as nossas conexões com o divino, a nossa compreensão, capacidade tal, que permite que possamos usufruir muito mais daquele banquete espiritual ao qual nós estejamos realizando em nossos trabalhos constantemente. E ela continua nos dizendo, certamente, que se deve fazê-lo nas situações penosas, claro. Quando estivermos em situações difíceis, quanto nós temos orado 2020 para cá? Quando tomamos conhecimento da pandemia assolando os corpos, eliminando as vidas nos corpos materiais, libertando espíritos para o retorno ao plano espiritual em massa, no mundo inteiro. Então, é um momento difícil. E aí ela diz, certamente sim, precisamos orar, fazê-los principalmente nas situações penosas, situações aflitivas. No entanto, não somente nessas conjunturas, nesses momentos, mas nas diferentes circunstâncias experimentadas durante o nosso processo reencarnatório. E assim também como depois, que quem cria o hábito da oração, nós oraremos encarnados, desencarnados, em estado de vigília, muitas vezes sonhamos que estamos orando, ou seja, estamos orando também no plano espiritual dos desencarnados, tanto agora quanto do retorno. Porque a prece beneficia, é o alimento das almas em todos os momentos. Embora tenham aqueles que não utilizam, não precisam, julgam que não precisa, tudo bem, livre-arbítrio de cada um, mas nós que já conhecemos a doutrina que nos ensina esse contato, tanto que tem um capítulo imenso, que é o 28, Coletânea de Preces, onde eles ditaram e disseram a Kardec, não para serem decoradas, mas para servir de orientação àqueles que têm dificuldade em emitir um pensamento
em elaborar uma frase que às vezes queiram dizer, não precisam ser revestidas de palavras bonitas, e sim de simplicidade e, acima de tudo, de fé. Que o Mestre já nos disse, quando tiverdes fé, podereis transportar as montanhas que surgirem no vosso caminho. Atenção! A prece não irá resolver os dilemas, os problemas, os desesperos. Revestida, porém, de unção, produz uma real ligação entre aquele que ora e o Senhor da vida, que é o Criador e mantenedor, na qual, de imediato, se oferirá um bem-estar, a inspiração, para encontrarmos as soluções para as situações que a gente esteja vivenciando. Muitas vezes é um reforço das energias que nós estamos buscando para o nosso íntimo. E quando os discípulos pediram, solicitaram ao Mestre Jesus, Mestre, ensina-nos a orar. E o Mestre diz, meus amigos, meus filhos, meus irmãos, quando orardes, não fazeis como os hipócritas, que oram na sinagoga, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Mas como faremos, Mestre? Ele diz, entra no seu quarto, em secreto, no seu íntimo, mergulha para dentro, porque o Pai que ouve, sabe, vê, tudo em secreto, lhe responderá. E aí ele ensina o belo poema do Pai Nosso que nós conhecemos. E lá tem muitas frases que precisam ser refletidas e os espíritos colocaram exatamente, dando orientação a Kardec. Começa pela chamada prece dominical. O hábito, né, de várias religiões, aos domingos, estarem vinculados às suas paróquias, às suas religiões, e o Pai Nosso ficou como conhecida a prece dominical. Então, esse bem-estar, inspiração, para encontrar soluções, reforço de energia, de modo que esses recursos contribuirão para equacionarmos a dificuldade e nós próprios buscarmos a solução. Então, como ela diz no início, não resolve os problemas, não. Nos dão forças, coragem, predisposição para que nós próprios possamos encontrar o caminho, equacionando a situação que nós estejamos vivenciando, e a partir daí nós saberemos por onde começar. Então, é justo que a prece por si mesma não solucione os problemas humanos, o que redundaria em quê? Em prejuízo moral para nós espíritos, que temos e possuímos o livre-arbítrio, a condição necessária para que nós saibamos equacionar e começar a resolução. Porque, com certeza, esses mesmos problemas e desafios foram criados por nós em qualquer outro momento. Que a justiça é amorosa, é infinitamente nesse patamar que o divino foi nos apresentado através dos espíritos. Infinitamente bom, infinitamente amoroso, infinitamente justo. Então, todos os desafios que nos chegam são as montanhas apresentadas por Jesus no contexto em que ele falava. Quando tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei dizer a esse monte, a essa montanha, afasta-te daqui para lá, e com certeza as montanhas íntimas que nós ainda trazemos serão afastadas com fé, com confiança, com amorosidade, com trabalho, desprendimento, força e coragem, para que nós possamos trabalhar a nossa evolução espiritual. Então, se solucionasse por nós mesmos, nós não faríamos nada, não teríamos mérito e, como consequência, não estaríamos conhecendo esse grande mecanismo de comunicação que é a oração. Podemos orar por nós, pelos familiares encarnados e desencarnados, por todos aqueles que nós desejarmos. A misericórdia divina nos permite que possamos fazer assim. E por que a prece por si mesma não soluciona os problemas? Então, permite que nós possamos lutar, conseguir as forças necessárias, aprender e conquistar. Isto porque as leis funcionam em caráter de elevação, ensejando o que? A nossa promoção como espírito.
que devemos passar pelas experiências, eleger os atos melhores para que sejam substituídos pelos os atos antigos que não fazem bem, nem a nós e nem aos demais. Então, daí nós vamos retirar os benefícios que caracterizam essa unção, esse banho de luz que nós tomamos quando oramos. Quando erra, projeta para o futuro o processo de recuperação, que surgirá em forma de pesadelo e de dor reeducativos. Então, é por isso que nós passamos pelas aflições. Causas anteriores das aflições estão lá nas existências passadas. Estamos vivenciando uma pandemia? Não é por acaso, nós sabemos. Com certeza, tivemos atos no passado, toda a humanidade que se encontra na Terra nesse momento, que geraram essas situações, essas ações geraram as causas que nós estamos vivenciando hoje. Mas nem por isso deixamos de pedir ajuda, de rogar àqueles que nos auxiliam, para nos desenvolver o quê? A força, a coragem, a perseverança, a fé, porque tudo já está em nós, no nosso íntimo. Precisamos colocar em prática no serviço. Então, em outras vezes, a necessidade de libertar-se nós todos ainda do primarismo e das fixações mórbidas que remanescem através das diversas encarnações que nós estamos vivenciando. Então, esse banho de luz, esse contato através da prece, faz com que nós criemos o hábito. E a própria mentora Joana nos diz que todo hábito ele é criado pela perseverança. Tivemos hábitos negativos, vamos deixá-lo, como substituindo por atos positivos, daqueles que nos fazem bem, como consequência está fazendo bem a toda a humanidade, porque todo o nosso ato também beneficia todos que convivem conosco neste planeta Terra e no universo também. Então, a prece, nessas circunstâncias, torna-se um recurso inspirativo para que sejam encontrados os instrumentos hábeis para a iluminação, entre os quais discernimento, para bem utilizarmos com eficiência aqueles que facultem a transformação do esforço no êxito. É o que nós estamos buscando. A nossa transformação íntima, a transformação moral, só nós, espíritos, é que podemos fazer. Contamos com o concurso de vários benfeitores que nos auxiliam, mas eles não podem fazer por nós o que nos compete, senão nós não evoluiremos, nós não alcançaremos a perfeição que está inscrita em nossa própria consciência como lei divina. Criados simples e ignorantes, nós sabemos qual é a nossa destinação. A nossa destinação é a perfeição. Perfeição essa relativa, porque perfeito, absoluto, nós já sabemos que somente nosso Pai, Criador e mantenedor da vida. Então, orar é como arar, é se banhar de luz, para que as nossas vibrações alcancem os planos espirituais maiores, e os benfeitores se conectam conosco através desse fio de luz que parte do nosso íntimo, parte da nossa vontade, parte da nossa fé e alcança as esferas espirituais e de lá vem a resposta para todos nós. Dom Joana de Ângelo continua nos dizendo que, robustecido pelo vigor que nós recebemos de Deus através da oração, nós, espíritos, conseguimos vencer os impedimentos e descobrimos novos mecanismos para a reparação, aprendendo a não mais delinquir. É o fortalecimento. E eles nos orientam dizendo como é que acontece. Mecanismo de atendimento às preces. Fluido espiritual, nós emanamos, nós estamos envolvidos por esse fluido que é universal. Então, parte de nós pela fé, pela vontade, pelo trabalho. Um dia a nossa oração será o trabalho no bem. Mas, por enquanto, temos que fazer como o grande exemplo que Jesus nos deixou. Espírito mais perfeito que nós conhecemos na Terra, nosso modelo e o nosso guia,
Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Como nos dizem os orientadores da codificação, ele é o nosso modelo. E Jesus precisou orar? Sim, precisou orar. Se recolhia após o seu trabalho no dia a dia com a multidão, entrava em comunhão com o Pai através da oração e enunciou que eu e o Pai somos um, porque já estava plenamente integrado com as leis divinas, mas orava para nos deixar como exemplo, porque é um educador por excelência, para que nós aprendêssemos como fazer. Podemos orar a Jesus, ao mentor espiritual, ao Deus, Criador e mantenedor da vida. Podemos orar por qualquer pessoa, nas nossas vibrações, no nosso estudo do Evangelho no lar. Que maravilha! Se nós pudéssemos ver, presenciar, alguns podem, assim, pela capacidade, né, da sensibilidade mais aguçada, os fluidos que vêm a nós quando nós estamos no culto do Evangelho no lar, nos nossos momentos doutrinários na casa espírita. É um chamado, é um apelo que nós fazemos à equipe espiritual para nos dar o suporte necessário para que façamos a nossa parte e eles possam ampliar essa capacidade de integração que nós temos através da oração. É por isso, amigos e amigas, que eles nos ensinam e nos orientam o que nós podemos e devemos fazer em todos os momentos. Estamos alegres? Façamos a prece. Estamos tristes, angustiados, qualquer que seja o momento? Façamos uma prece, porque a prece anima, a prece revigora, a prece nos conecta com o divino em nós. Como nos diz Joana de Anjos e os demais espíritos, as palavras pouco importam. A posição do corpo também não importa, mas a da alma, o estado íntimo que nós desejamos para realizarmos esse trabalho de oração. Certa feita, encontrei na literatura espírita um Ozanam, o senhor Ozanam, na época do templo, na época em que Jesus estava em suas andanças. Ele era um dos representantes do templo, onde colocava as oferendas para o Criador, queimava os incensos, as velas, e passou por uma situação difícil, certa feita. A sua filha única, Raíssa, de 7 anos, adquiriu uma doença que na época não tinha quem curasse. Ele tinha posses, ele tinha fé, ele buscava os médicos da época com os ungüentos, as folhagens, as rezas, para salvar sua filha, que se entristecia. Raíssa, a cada dia, definhava, não se alimentava bem, ele e a mãe já estavam preocupados. Mas ele, um dia, tomou uma decisão: já que médico nenhum cura, eu vou ao templo e vou rogar. Mas esse rogar dele é como uma exigência. Se deslocava ao templo, levava as oferendas de frutas dos animais e dizia diante do altar: minha filha está doente, é preciso que ela se cure, não fica bem, eu sou o senhor do templo, eu sou um representante da lei, e minha filha está a definhar, está triste. E ele voltava para casa e a situação continuava do mesmo jeito, e aí ele resolveu fazer agora uma espécie de romaria, quando convidou os vizinhos, os amigos, a todos irem ao templo oferecer as suas devidas oferendas de frutas, de seres, de incenso, para que o divino pudesse atendê-lo. E a situação continuava aflitiva. Quando, naquelas paragens de Cafarnaum, Jesus estava presente em casa de Pedro, e ele soube, alguém disse: pois é possível, existe um Messias chamado Jesus de Nazaré, que está auxiliando as criaturas e muito pelo esclarecimento. E ele dizia: onde eu posso encontrá-lo? Ele disse: costuma-se reunir-se em casa de Simão, lembra o Bar Jonas, o Pedro, que fica perto da praia. E para lá, aquela noite, ele se dirigiu, com a roupa desgrenhada, os cabelos alvoroçados, triste no íntimo, porque não via e não colhia a melhoria da filha. E chegando lá, a multidão já tomava conta da casa de Pedro, e ele fica do lado de fora.
E dá para ver, no centro da sala, aquele ser espiritual de luz, falando para todos. E quando olha para ele, ele falava exatamente sobre a maneira de orar. E ele se encontra olho a olho com o olho do mestre, ele estremece. Quando ouve o mestre dizer, filhos e filhas queridos, quando orardes, não orai com prepotência, orai com humildade. Se dirige ao Pai, que tudo vê, que tudo sabe, porque é onipotente, onipresente, tem ciência de tudo, sabe das nossas deficiências, sabe das nossas necessidades, conhece as nossas aflições. E as lágrimas desciam. E Jesus dizia para ele e para todos, orar com humildade. E naquele momento ele saía dali banhado em luz, foi sozinho ao templo, ajoelhou-se, quedou-se, não ousou nem levantar os olhos. De cabeça abaixo olhava, Pai, a minha filha definha. Mas antes de ser minha filha, tua filha também é um espírito. Eu venho rogar que, se for possível, ela volte à alegria, volte à vida. E ele retorna para casa, lembrando da acústica da sua alma, as palavras que ouviu desse mestre, que quem o conheceu, quem o conhece, nunca mais foi o mesmo. Assim diz Joana de Ângeles. E para sua surpresa, quando ele chega em casa, a mulher estava sorridente, porque Raíssa já estava se alimentando. E ele perguntava o que houve, o que aconteceu aqui. Ela dizia, eu não sei. Só sei que enquanto você estava fora, um grande clarão envolveu a nossa residência e o quarto da nossa filha ficou completamente iluminado. E ela começou a se movimentar, sentiu fome, sentiu sede, solicitou e eu estou aqui dando alimentação. E eles choraram juntos, abraçados. E ele dizia, eu conheci a cura. Eu conheci o Messias que está na terra, despertando vidas, iluminando consciências, ensinando as criaturas a orar. Quando orardes, entra no teu quarto em segredo, em secreto, porque o Pai ouve o que nós pedimos em secreto. E oremos com confiança. Não precisamos repetir palavras, não precisamos ter palavras belas e bonitas, fazer como aquele homem simples que passava em frente à igreja. Porque o pensamento é tudo, a forma pouco importa. E o Pai que ouve, vê e sabe em secreto, nos responderá, nos envolvendo em fluidos de luz, de amor, de fé e de esperança. Então vamos orar nesse momento, encerrando as reflexões de hoje, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado é o vosso nome, Pai. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair, nem nova nem velhas tentações, mas livra-nos do mal, porque vossos são o poder, a glória e o amor para todos sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que os nossos benfeitores espirituais nos fortaleçam nas nossas atividades. Todas, agora e por todo sempre. Muito obrigada a todos e muito